eles lançaram sorte com o sinônimo do reino de Cristo que não se divide. Deixaram Jesus absolutamente nu, com as suas vergonhas expostas. Depois que eles fizeram isso, eles pegaram um chicote, que era 7 chicotes em um, e na ponta de cada chicote tinha limaias de ferro e ossos de carneiro, e eles começaram a espancá-lo, e na proporção que eles espancavam, a carne do corpo de Jesus vinha presa às limaias de ferro e aos ossos de carneiro. Jesus apanhou tanto, mas apanhou tanto, que os seus pulmões ficaram expostos. Depois que eles fizeram isso, eles pegaram uma cana e colocaram na sua mão direita, e teceram uma coroa de espinhos, com um sinônimo de zombaria, porque Jesus estava sendo conhecido como o Rei dos Judeus. Aquela coroa de espinhos para eles era zombaria, porque na maioria das vezes as pessoas mencionam o título que temos, a vocação que temos, não porque elas reconhecem, mas sim porque elas acham que nós somos incapazes de assumirmos determinada posição. Então, quando Jesus estava sendo conhecido como Rei dos Judeus, eles estavam zombando, porque eles achavam que Jesus era incapaz de ser determinada coisa. De um lado, eles estavam certos, porque Jesus não era só simplesmente Rei dos Judeus, Ele era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eles pegaram aquela coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus com um ar de zombaria, mas aquele ato que eles estavam tendo no mundo espiritual tinha um outro sentido, porque em 1 Crônicas capítulo 20, versículo 1 e versículo 2 diz que quando um rei perde a batalha, esse rei que perde a batalha tem que tirar a coroa da sua cabeça e colocar a coroa na cabeça do rei que vence a batalha. Quando Deus criou a terra jamais tinha produzido espinhos e abrolhos, mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram no Éden, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos, com o sinônimo do império de Satanás. Satanás não tinha uma outra coroa com outro tipo de material, a não ser de espinhos. Para os soldados romanos era zombaria, mas para o mundo espiritual estava dizendo: hoje o reino das trevas está perdendo, e o reino de Cristo está saindo vitorioso. Eles tomaram uma cana e bateram na coroa de espinhos, para os espinhos encravarem no seu crânio. Feito isso, eles pegaram a arte horizontal da cruz, colocaram nas costas de Jesus, e fizeram com que Jesus fosse caminhando em direção ao Gólgota, derramando o seu sangue pelas ruas de Jerusalém. Só que no meio do caminho eles constrangeram um homem chamado Simão o Cirineu a ajudá-lo a carregar a cruz, porque nessa caminhada que estamos aqui na terra, cada um de nós temos uma cruz, a cruz para carregarmos. Se nós não tivéssemos, Jesus não diria: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o lindo de tudo é que Deus sempre vai levantar alguém a nos ajudar a carregar a nossa cruz. Vai Jesus derramando o seu sangue pelas ruas de Jerusalém, em direção ao Gólgota. Chega no Gólgota, pegam Jesus e coloca no meio de 2 ladrões, e um dos ladrões disse para ele: se tu és filho de Deus, desce da cruz. E às vezes ouvimos não com estas palavras, mas com estes mesmos sentidos. Você não é crente, você não serve a Deus, você não é filho de Deus, você não coopera na igreja, você não é líder na igreja. Por que está passando o que está passando? Por que está enfrentando o que está enfrentando? Por que está vivendo o que está vivendo? Descer da cruz aqui é deixar de fazer aquilo que eu faço para Deus, porque eu não aceito o processo. Descer da cruz aqui é abandonar as coisas que eu faço para Deus, porque eu não aceito o processo. E Jesus
sendo filho de Deus, ele tinha o poder de descer, mas ele não desceu, ele ficou calado. Porque Jesus entendeu que processo não se pula, processo se vive. Eu vou falar de novo. Processo não se pula, processo se vive. E talvez as afrontas da vida está querendo que você desça para bater boca, para retrucar. Só que o céu está falando para alguém nessa noite: cale a sua boca, não desça o nível, não bata a boca, não queira mostrar quem é você. Os céus vai se encarregar de fazer isso. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Você não precisa provar nada para ninguém quem é você, porque o inimigo quer colocar dúvida a respeito de quem você é. Só que Jesus sabia que ele era filho, ele tinha o poder de descer,